E nesse momento eu comecei a buscar informações e roças de cacau que havia sido cultivado, né, ou estava sendo cultivado fora das áreas tradicionais. E começamos a entender um pouco mais do cacau e começou também alguns testes em áreas irrigadas, fora das regiões tradicionais, aonde permitiu a gente fazer voos mais longos com a cultura, né? E então quebramos aí um grande paradigma, obrigado, para cultivar cacau a sol pleno em ambiente de cerrado. E daqui algumas das experiências que tivemos, tá? E um dos principais entraves que a gente teve para a implantação de cacau a pleno sol em ambiente de cerrado foi a questão de mudas, tá? Então, se não tiver uma boa muda ou um bom sistema onde permite aplicabilidade de técnicas agronômicas para você ter uma muda adequada para aquele ambiente, não é possível cultivar cacau a sol pleno direto, tá? Como a gente vem fazendo. Mas a respeito da potencialidade aí do cacau no cerrado, é algo que vem superando 5, 6 vezes acima da produtividade que é feito nas áreas tradicionais. Esse daqui é uma área que a gente fez de teste, ela é 28 hectares. Essa parte de baixo, essa área foi plantada consorciada com banana, tá? E essa parte de cima foi consorciada, foi plantada direto a sol pleno. E isso daqui serviu muito para a gente entender questão de desenvolvimento da planta e fisiologia, né? Essas plantas hoje, elas estão fazendo 3 anos de idade, tá? E com uma expectativa de 150 arrobas por hectare, tá? Uma roça tradicional, nesse período aqui, não passaria de 6, 7 arrobas por hectare. Experiência, né, mostrando aqui um pouco mais a questão do pleno sol, e aqui essas fotos aqui embaixo da colheita da semana passada, que foi outra surpresa que a gente teve. A gente não imaginou que a gente conseguiria fazer colheitas sequenciais, tá? Mas essa aqui já é a segunda colheita do ano. Eu não sei até que ponto seria interessante colher cacau o ano todo, né? Se a gente teria um bom equilíbrio de mão de obra e manutenção de planta. Então eu tenho buscado desenhos de produção semelhante ao do café. O café eu acho que é mais comum aqui para a região, né? Eu conheço algumas grandes áreas aqui próximo de café, e o que me chama bastante atenção para comparar o cacau com o café é a questão da oportunidade de eu fazer safras anuais. Então você consegue ter uma concentração de colheita, você também consegue descansar a planta, podar e depois startar um outro processo produtivo. Com isso daí, a gente imagina que o cacau, a gente tenha uma safra, uma produção maior do que desgastar a planta durante o ano todo. Além do que os períodos de veranico vai impossibilitar enchimento de fruto, desenvolvimento da planta. Então a gente pretende, no períodos mais quentes, com menores umidade e a condição mais adversa para a planta, tá descansando a planta, fazendo a limpeza fisiológica, a limpeza fitossanitária dela, para depois a gente entrar no processo de produção. Isso que a gente está fazendo lá é em larga escala, tá? Então, a aplicabilidade de alta tecnologia para que a gente possa realmente cultivar cacau como fruticultura, tá? Não estou fazendo comparativo, mas as regiões tradicionais de cacau ainda usam muito a questão de extrativismo, não porque eles querem, mas por causa da dificuldade que tem para mecanização e manejo, né? Eles cultivam normalmente cacau em áreas com muita declividade. E no cerrado a gente sabe que a predominância é por terrenos mais planos.
né? E a intenção nossa é trazer para o cacau toda essa parte de mecanização para conseguir realmente passar aí das 300 arrobas por hectare, tá? É o que a gente tem enxergado nesses ambientes. Sobre o consórcio, essa área aqui é uma área em consórcio com coco, é uma área de 14 anos, eu acho muito interessante o consórcio, principalmente para o arranque inicial. Quando a gente fala de açaí no cacau, eu acho que é um casamento perfeito, porque você pode trazer para o cacau um conforto térmico. Eu não sei até que ponto é interessante esse conforto térmico ou não interessante, né? Então precisa ser estudado, precisa ser avaliado. O que eu posso afirmar para vocês é que o cacau, quanto mais sol, quanto mais água, quanto mais adubo, maior está sendo a produtividade, né? Os outros pontos que a gente tem explorado bastante é a questão do manejo de poda. Quando a gente tem uma planta desenvolvida na sombra, ela produz ramos muito longos, normalmente ela procura sol, então ela abre. Quando a gente tem a planta cultivada a sol pleno, ela cria uma estrutura de proteção, então ela tende a formar o peão central e se autoproteger. A gente está fazendo um sistema híbrido, né, com podas de regiões tradicionais, com poda que a gente acha que pode ser um caminho, e trazendo conceito, trazendo pessoas de outras experiências de fruta, como de pera, de uva, de manga e maçã, para que a gente possa criar estruturas diferentes de poda para desenvolvimento da cultura. Isso aqui foi a colheita da semana. A gente também está fazendo um trabalho com variedades diferentes, porque o cacau que a gente conhece hoje no mundo é um cacau commodity, né? Então, eles não têm muito apreço para esse cacau, para um chocolate mais fino, para um chocolate mais direcionado. E nos últimos anos ficou muito forte, muito marcante a questão do cacau fino, né? Então deve acompanhar mais ou menos o que acontece com o vinho, com o que acontece com o café, a questão da bebida, né? Vocês têm ideia de qual é a porcentagem de uma barrinha desse chocolate comum de cacau? Sim. 3, 2, 2,5. E tem muita barra de chocolate que não tem cacau. Tá? É um mercado. Aí sim, depende da empresa, né? Mas o que aconteceu? Entendendo que o cacau também é um alimento com propriedades antioxidantes, flavonoides, licopeno e outras, né? O que acontece? Eles começaram a utilizar mais o cacau como um alimento mesmo do que como uma sobremesa. Então a introdução de uma porcentagem maior de amêndoa, né, de cacau de fato na barra, tem trazido benefícios principalmente voltado aí para a questão alimentar, né? Então hoje a pessoa come um chocolate. Eu sou fã de chocolate, minha família toda e o dia que eu cheguei em casa com as barras de porcentagem, os mais novos estranhou, né? Porque está acostumado com chocolate mais doce, mas hoje é unânime lá, se tivesse cacau, chocolate com 100% de cacau, inclusive deixamos de consumir um pouco, diminuímos o consumo por barra e estamos consumindo mais nibs. É que nem o professor aqui falou na outra palestra dele, é meio que viciante o negócio, né? E fora o benefício mesmo, disposição que vai trazendo pelo consumo. Era um negócio que eu não conhecia e a tendência mundial é isso daí. Além do que, o Brasil deve plantar aí nos próximos 5, 6 anos, no máximo em 10 anos, aí, em torno de 220 mil hectares para atender a demanda nacional, a demanda interna. Ele ainda importa muito chocolate de fora. Tem dados aí que apresentam até 90% de amêndoas trazida da África para o Brasil. Um dos grandes problemas que tem para esse processo é
ainda esses principais países produzindo como uma cultura de extrativismo e de subsistência, mão de obra escrava, infantil. Então, a indústria, né, que processa isso daí no mundo, são 4 as principais, entenderam que cada barra que é aberta dentro de uma casa fomenta esse circuito de produção que hoje já não é mais aceitável, né, pelo mundo que vivemos. Então, assim, uma tendência de crescimento muito grande. Isso daí são dados que eu trouxe para vocês, para a gente parar de importar, mas para que a gente comece a importar, a gente tem que pensar em áreas muito maiores do que essa que a gente está apresentando. Então, qual a origem das amêndoas mais finas? Produzindo? Hoje está na mão de pequenos produtores especializados com variedades catongas, que a gente chama, que são variedades de amêndoas brancas, que permite você fazer um chocolate ou uma bebida mais refinada. Mas geograficamente falando, isso é Brasil ou fora? Não, fora do Brasil eu não conheci, tá? O Equador, 90 e poucos % aí da área cultivada deles é em cima de uma variedade só, e eu não vi cacau fino. Na África eu também não vi isso daí. Eu tenho visto isso daí muito aqui no Brasil, tá? O Brasil deve se destacar nesse cenário, principalmente por causa da quantidade de variedades e de pequenos e médios produtores que têm se dedicado a isso daí, né? Os principais chocolates aqui têm saído do sul da Bahia, os mais finos, assim, de bebida. E fiquei sabendo que tem um cara aqui em Brasília fazendo também, fiquei sabendo agora. O que é o produtor, né, eu acho que a maior dificuldade eles com a produção. Como é que isso aqui, por exemplo, no Brasil, no Distrito Federal, como é que a gente consegue, vamos lá, que eu produza 17 hectares de cacau, como é que eu vou escoar isso no mercado? Para onde que eu vou vender? Quem me compra? Hoje, o principal fornecedor de amêndoa no Brasil, para o Brasil, é o sul da Bahia. Eu visitei 5 fábricas em São Paulo que traz da Bahia. E o principal questionamento do pessoal que fabrica chocolate que eu conheci é o quê? Cara, se tivesse uma amêndoa de qualidade, eu buscaria em qualquer lugar. O grande problema da amêndoa hoje é a falta de qualidade. Por exemplo, é um processo muito rústico, né? Muito bruto. E o pessoal não tem o cuidado mínimo sanitário. Então encontra rato, inseto, encontra de tudo nas amêndoas, né? Então eles gastam mais limpando a amêndoa para fazer um bom chocolate do que o próprio processo. Mas aqui no Brasil, eu moro no Brasil, eu produzi 15 hectares de segundas toneladas de cacau. Tá aí, eu estou colhendo. E agora? Eu vou vender para quem? Como é que eu faço isso para mim? Ou tem alguma orientação? Tem alguma... Não sei. Então, é o que eu estou te falando. Existe hoje pequenos e médios produtores de chocolate que estão sedentos por amêndoa. Aqui em Brasília, provavelmente, tem alguém fabricando chocolate. Um colega da meu TDF, o José Gonçalves, na TDF, para produzir. O cacau que você mostrou aqui, eu achei que você era produtora. Mas para todo o complexo de produção, de qualquer coisa que você for fazer, você tem que estar bem colocado no mercado, partir com um estudo, né? Nós, por exemplo, estamos processando a nossa própria amêndoa. Mas vocês pretendem processar toda a amêndoa que vocês vão produzir? Não, nós não vamos dar conta de processar. Tomara que conseguimos, né? Mas o projeto nosso são 10 mil hectares, né, de implantação de cacau aqui na região de Barreiras, aqui no Vale, né? Então, assim, com certeza a gente tem que pensar num chocolate para fabricação própria, inicial, até ter uma produção que justifique o translado. Mas esse mercado é um mercado crescente e eu acho que se você fizer algumas pesquisas, você vai conseguir achar bastante resposta para esses questionamentos.
Um outro exemplo assim é a questão dos citros, né? Que eu vivencio muito por causa da regionalização. Ah, se eu produzir 10 hectares de laranja aqui, para quem que eu vou vender, né? Então você tem que buscar os acessos antes de começar a produzir, né? Porque depois que você estiver produzindo, então é importante dentro de um processo de amadurecimento da empresa. Eu falo empresa porque eu sou produtor rural, tenho CNPJ rural e olho para os meus negócios como empresa, não olho como uma atividade que remunera. Eu trato isso daí como uma unidade de negócio. Vou produzir a muda de cacau? Quem que planta cacau? Aí eu começo o processo dessa forma. Desculpa, eu gostaria de pedir isso, escrever se alguém até o senhor da Ameixa, cacau plantado em cima. Isso já passou. É a época que barrava, baixou por isso. Era em pleno sol. É isso? É isso. É isso. É isso. Antigamente, nós só dava assim. Tem que ter sobre a... Isso. Aí foi as barreiras que a gente foi conhecendo, praticando, né? Então eu fui um grande precursor disso daí, porque eu sou descendente de espanhol, né? Então sou muito teimoso, né? A família nossa lá é tida como teimosa. Então, Fernando, não planta muda nova. Eu plantei a muda nova. Não planta sem barreira de vento. Eu plantei sem barreira de vento. Agora você não faz... Eu fui fazendo tudo ao contrário do que a pesquisa mostrou e que os consultores iam dizendo. Mas eu ia testando isso daí justamente para mim conhecer a limitação da planta por não ser um dominante, né, da cultura do cacau. E o que nós entendemos? Quanto mais sol, quanto mais água, quanto mais adubo, maior fabricação, que aí é processo de fisiologia vegetal, né? E o cacau acompanha da mesma forma. Então ele não é uma sombra, ele não é uma cultura, ele não é uma planta de sombra. Ele simplesmente foi cultivado na sombra. E agora nós estamos cultivando a pleno sol. Você acredita que o pleno sol pode ter um desenvolvimento melhor do que o da sombra? Acredito não. Ele desenvolve melhor, muito melhor. O grande lance de tudo isso daí é as práticas culturais que você vai colocar ali dentro. Entendeu? Então, tipo assim, vou mostrar para vocês um pouco de muda, e é porque se não for uma boa muda, você não vai ter sucesso. A gente tinha plantado 14 hectares iniciais consorciado com banana, com mudas do sul da Bahia, e perdemos 45% da área. Tá morrendo. Não, é sol, é água, é seca, é isso, é aquilo. E aí foi quando eu cheguei no projeto, eles estavam com esses 14 ou 16 hectares implantados. Aí eu cheguei, eu olhei, eu falei, cara, eu não entendo nada de cacau, mas as mudas que vocês plantou é muito ruim. Não, mas a muda chegou bonita, olha a foto, olha o jeito que ela chegou aqui. Aí vamos abrir as covas, aí chegamos lá, não tinha raiz pivotante, feita no barro, tudo com enovelamento. Então, assim, não adianta nada você ter uma planta linda, maravilhosa, mas ela não ter compatibilidade de raiz com folha, né? Que é uma bomba, né? A raiz é a bomba e a folha é o aspersor ali da planta, né? Então, às vezes você tem uma planta muito bonita, mas ela não tem uma capacidade de extração do solo, de água, e aí? Ela vai definhando. E hoje, desses 14 ou 16 hectares, eu não lembro o tamanho exato da área, nós ainda seguramos 4 hectares. Eu mandei passar a grade em tudo. Eu falei, não, mete a grade em tudo, vamos começar de novo. E o restante a gente plantou com esses materiais novos, que hoje é o nosso jardim clonal. É onde a gente cata material para reproduzir a muda. A gente manteve isso daí lá para mostrar para as pessoas que vão nos visitar a diferença de uma muda bem feita, né, e de um plantio e do outro material. Tá? Então, alguém perguntou? A gente fez diversos espaçamentos lá. Hoje eu oriento plantar, se for mecanizado, 5x3 ou 5x2, tá? Ou 4x2,5, 4x3. Aí depende muito do manejo que o produtor quer colocar na roça. Eu, por ter experiência de citros e estar acostumado a fazer isso daí em grandes escalas, eu prefiro ter menos planta por hectare
produzindo mais do que mais plantas por hectare produzindo menos. No caso de cultura perene, tá? Então, assim... Oi? Em média, 5 por 2,5. Você vai trabalhar aí acima de 800 plantas por hectare. Né? Eu não trabalharia menos de 750 plantas por hectare. Oi? Ó, eu vi cacau em altitude de 850, 860 metros, na Chapada Diamantina, e vi ele também no nível do mar. Tá? E lá nós estamos cultivando em torno de 550, 600, 630. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o que a gente desenvolveu, né, para a questão de uma boa produção de muda. A primeira coisa é estar localizado numa região que permita você ter um bom desenvolvimento de muda, né, um bom desenvolvimento do material. Né? O segundo ponto é realmente ter áreas que foram destinadas para a produção de material genético. E o terceiro ponto seria a questão das boas práticas culturais para produzir uma boa muda. A gente trouxe dos citros todo o complexo de produção, ou seja, é fazer essa muda em um ambiente protegido, em um ambiente onde você consegue controlar a umidade, onde você consegue controlar a questão de nutrientes, tá? Então trabalhamos com fibra de coco. Isso aqui foram as surpresas, né, que nos trouxe, né? Então uma planta de 18 meses com uma quantidade dessa de fruto é algo que realmente diferencia a produção do cacau no Cerrado. Esse desenho aí é o desenho, né, do sucesso, vamos dizer assim. Ter o que? Realmente um bom preparo de solo, uma muda de qualidade, irrigação, né, e um bom alinhamento aí com tratos culturais. Esse daí é básico para quase todas as culturas, né? E o que eu percebi durante a minha caminhada, né, a caminhada da nossa empresa para entendimento do cacau, é que não se tem ainda tanto profissionalismo para a cultura, né? O pessoal, vou fazer. Então é importante a gente alientar que é como outra cultura, é importante ter todo esse itens aí bem alinhado, né? A muda de qualidade, ela vai ser representada por esses aspectos técnicos, né? E fitossanitário, para que a gente possa realmente conseguir um bom crescimento rápido, para que a gente também consiga, através da combinação genética, através da seleção de material genético, resistência, tolerância à doença. Então são requisitos básicos aí para a produção, né? Eu desenvolvi, através da produção de muda de citros, uma metodologia para replicar pivotantes, né? Então a nossa muda não possui uma pivotante, né? Ela possui 3, 4 falsas pivotantes, né? Depende do jeito que cada um encaixa isso daí, né, em teologia aí, mas em teoria, mas são técnicas e coisas que a gente pratica para ter uma fixação melhor da planta no solo, e essa daí são as combinações, né? A epigenia trazendo aí um pouco mais de rusticidade para a planta, ou seja, a gente faz um trabalho de controle de lâminas de água e intensidade de luminosidade nessa planta, para poder retirar ela do viveiro, ou seja, a gente ultrapassa o que ela vai ver no campo para que ela tenha uma boa adaptabilidade. Ainda a gente faz uma seleção positiva dessas plantas do nosso jardim clonal, que é para que realmente a gente possa estar multiplicando algo sempre melhor, tá? Uma vez que a gente não tem muitas informações, muitas pessoas fazendo isso daí. Então são diferenciais e coisas que a gente vem praticando para que realmente a gente possa conseguir ter uma muda diferente e suportar o pleno sol direto. Hoje eu já desenvolvi uma outra muda que é para plantio em consórcio,
então ela é uma muda um pouco mais barata e permite ser plantado na sombra também, tá? Um pouco do ciclo produtivo, então a coleta de sementes, lavagem, germinação, aí faz a produção colocado em bandeja, desenvolve o cavalinho, joga na sacola, faz o processo de enxertia e depois a muda pronta para o campo. Aqui é um pouco mais do mapa aonde está a atuação da nossa empresa, né? Esses pontos aqui são os pontos de desenvolvimento de regional que a gente está atuando. Aqui no Goiás, aqui é Minas ainda, né? Goiás, no Goiás tem um pessoal agora que plantou agora recentemente, não entrou aqui, mas se eu não me engano não sei se é aqui de Alvorada, ou é Alvorada ou é Mambaí. Tem um pessoal que plantou lá também com a gente lá. E tem um crescimento, né? Então, assim, a gente recebe informação, recebe gente do mundo inteiro procurando sobre isso daí, por causa do devido assédio, né? Que tem do fomento por crescimento em desejo da amêndoa. Começamos com 93 mil mudas, o segundo ciclo fechamos aí aproximadamente com 250 mil, e essas aqui são projeções de crescimento. A gente entrou no terceiro ciclo agora, para 500 mil de muda, e dando tudo certo, conseguindo montar a equipe, treinando pessoas, colocando automação, mecanização dentro desse processo, a gente pode passar de 1 milhão de muda, tá? A BioBrasil, na verdade, ela é um convite, né, para a integração e interação de ideias de manejo de práticas culturais para a cacauicultura, né? Então são experiências que a gente vem adquirindo, que a gente está agrupando para desenvolvimento da cultura. Isso aqui é um pouco da projeção, né, do que a gente já falou. Menos de 1% de mortalidade no plantio a pleno sol. Essa aqui é uma roça que está em consórcio com o açaí. Ele plantou, se eu não me engano, a cada 7 metros, no meio da fileira dupla, um pé de açaí, tá? Para ter um pouco mais desse conforto térmico aí para a muda, tá? Aqui no consorciado ficou abaixo de 0,5%, tá? Então, é uma coisa que hoje eu particularmente não faria, porque não adianta nada o cara falar assim, vou consorciar com banana, se ele não dominar a cultura da banana, vai ser 2 prejuízos que ele vai ter, né? Então, se a minha cultura principal é cacau, no que eu sou bom? Em mandioca? Em milho? Em melancia? Em banana? Em mamão? Né? Culturas, maracujá, que permite consórcio, aí, de repente, o que poderia ser bom ficou pior, porque não duvido que o produtor produza, mas uma das grandes complicações foi o que você me falou, a questão de comercialização. Então, é muito importante estar alinhado comercialmente e depois, né, direcionar e alinhar a produção para poder atender esse mercado e fazer a produção, né, e efetuar o projeto. Aqui sou eu, né, Fernando, que venho da Tamaf, que venho de fruticultura em grande escala, voltado à citricultura. Moisés Schmidt, hoje o grupo passa de 40 mil hectares de plantio de grãos e fibras lá na região. E Thales Rocha, que é um dos grandes consultores aí de cacau que existe hoje no Brasil, né? Apesar da pouca idade, ele carrega uma bagagem muito boa por interagir em diversos pontos e conhecer a cultura em vários ambientes. Então, essas 3 figuras aí formaram a BioBrasil e hoje está permitindo, junto também com o seu Antelmo, tá? Parceria direta com a CEPLAC. Cacau do Cerrado é a marca do nosso cacau que a gente está desenvolvendo lá na região. E a Fibo é uma empresa de tecnologia que tem trazido um pouco mais de controle e rastreabilidade para o processo. Eu acredito que é um pouco do que a gente está fazendo,
talvez eu fui muito rápido, falei um pouco mais, mas eu sei que à tarde cansa, né? Pesa, né? O almoço dá aquela judiada, né? Se tiver na roça, não, porque você está interagindo, vai embora, né? Mas a gente não está muito acostumado a ficar parado. Então eu toquei um pouco mais rápido, tentei fazer mais dinâmica, agora fica aberto aí para as perguntas. Por favor, eu gostaria de se você tem algum cartão montado da empresa. Desculpa. Anota aí. É 17. Tá. 17 é o código, isso. 99601 7231. Fernando, você vai falar direto comigo. E aí eu direciono para as empresas aí, pro comercial. Essa palestra aqui eu montei ela rapidamente lá e realmente faltou aqui no último slide o acesso com os contatos. Mas é para deixar, então é o suspense, né? É para fazer ir lá no oeste da Bahia conhecer a gente pessoalmente lá. 17 9601 7231. Também o pessoal da organização aí, eles podem estar repassando, tá, pessoal? Ou se não, pode procurar na internet aí, BioBrasil, que vocês vão achar facilmente a gente aí. Ou Tamaf também, que é outra empresa. Pois não. Fernando, uma das preocupações que a gente tem se tratando de cacau, tendo em vista que há pouco tempo que a planta pode chegar, foi o estreitamento da base genética por causa do açúcar de glúten. Como é que o Viveiro BioBrasil está trabalhando isso? Quais as cultivares vocês estão trabalhando no Cerrado? O que a gente fez? A gente trouxe as principais variedades que suportam o sol, que foram indicadas assim por roças, que, cara, isso aqui eu eliminei as plantas aqui, essas plantas aqui foram melhores. Hoje elas estão elencadas em duas variedades, PS 1319, CCN 51. Isso daí pode botar no pau baixo, como diz lá no nosso interior lá, que ele vai aguentar. O sol não é um problema para ele. Aliado a isso daí, nós estamos com mais 32 novas variedades. Tudo para poder avaliar produtividade, resistência à doença, enfim. Só que o que eu encontrei dentro desse cenário nosso por busca de material? Que não foi feito nenhum trabalho específico para produtividade. Foi feito, o pessoal focou tanto em doença, em vassoura e coisa e tal, e não focou em produtividade. Então, quando eu comecei a chegar nas roças e olhava e não via uniformidade de produção, aí me começou a me provocar. Eu falei, cara, mas o que adianta eu ter plantas resistentes à doença, mas não são produtivas? E para quem cultiva fruticultura ou roça fora desses ambientes, doença é um problema, cara? Mas aí, além da pressão baixa, a gente maneja. Deu um ataque de cochonilha, a gente pulveriza. Deu um ataque de vassoura lá, a gente vai pulverizar. Então, eu não tenho, entre aspas, tanta preocupação com a doença. Eu tenho hoje uma maior preocupação com produção e principalmente uniformidade. Então, por exemplo, quando você gera mudas, plantas, a partir de semente, você tem um escape dos híbridos, né, de indivíduos diferentes. Então, eu já estou fazendo enraizamento de estaca para poder ter os porte-enxerto homogêneo e garantir uniformidade na roça. Sobre a questão de doenças, principalmente voltada a fungo ou bactéria, a gente tem o vazio sanitário. Então eu diminuo drasticamente. Você estava aqui desde o começo? Você viu que eu falei que a gente vai fazer mais ou menos igual faz o café para poder fazer o vazio sanitário, descansar a planta? E aí nesse período é onde a gente vem e trabalha baixo fonte inócula. Do que eu percebi até agora, a principal
praga não vai ser voltada a doença direto, vai ser voltada a inseto. Tá? Cochonilha, ácaro, que aí quando vem diminuindo a umidade, aumentando a temperatura, aí você sabe que é o que ele gosta, né? Mas assim, de um modo geral, não é que a gente não deve se preocupar com as doenças, mas até hoje eu conheci cacau a pleno sol no Ceará, no Pernambuco, na Bahia, em Minas, em São Paulo, roças de 9, 14, 13, 12, 5, 2, eu não vi vassoura. Não vi vassoura. Nessas regiões eu não vi vassoura. O único lugar que eu vi vassoura foi no sul da Bahia e alguns pontos do Pará, tá? Porque a alta umidade, a falta de luminosidade traz, né, um ambiente insano e que propicia mais o desenvolvimento, né? Você falou, desculpa, só complementando, você falou em enraizamento do Estado. Esse foi o grande problema que nós tivemos no sul da Bahia. O afã de se propagar e se restabelecer todo o plantio que tinha, se buscou muito enraizamento do Estado. E aí o fluxo de se fez exatamente a questão da não formação da comunidade. Isso. E que você está apresentando aí uma técnica que está indo totalmente contra isso, estimulando outras pivotantes que garantam não só a sustentação, né, da planta, a busca por água, e aqui no caso do Cerrado vai ser dando dificuldade por causa da ligação suplementar. Exato. Eu venho de um ambiente onde assim, a minha principal vocação é formatação de pomares mais econômicos, tá? Então, o que eu busco? Eu busco ter uma planta que seja mais tolerante à seca, que seja mais agressiva em adaptabilidade, que tenha um menor consumo de água para me gerar menor consumo de energia, que tenha precocidade, porte menor ou uma velocidade menor de crescimento da planta, para que eu tenha otimização na colheita, menor volume de cauda por hectare. Então, assim, meu olho tá bem formatado para isso daí. Então, quando eu fui para o enraizamento, e eu fui lá na biofábrica, eu fui conhecer todo o complexo, o que acontece? Ou o que aconteceu? Não foi dado os devidos cuidados que deveriam ter dado para isso daí. Então, por exemplo, eles fizeram uma muda de estaca, a muda não era ruim, a muda era boa. Só que era uma mudinha desse tamanho para o cara chegar lá, meter o bico do sapatão no chão, enfiar a muda lá e voltar daqui um ano para ver que jeito que ela estava. Então não deram condição para isso daí. No Equador, 100% das mudas são feitas por estaquinha. E aí? Por que a gente não vai fazer aqui? E aí quando eu comecei a fazer os primeiros testes com estaca, o que eu percebi? Que a idade do ramo que a gente coleta para fazer estaca influencia diretamente na quantidade de raiz. Aí é um mundo assim que a gente está navegando por descobertas, né? Mas a minha principal mira está nessa formatação. Hoje de citros eu tenho 7 porta-enxerto disponível dentro da base para poder falar assim, você tem altitude? Você tem quanto de areia? Quanto de argila? Então eu consigo montar hoje uma combinação genética de citros de acordo com o seu ambiente. O cacau não tem. Nós estamos engatinhando, estamos começando. Segura aqui. Duas perguntas. Qual a altura que ele chega, pensando no consórcio para sair? E a segunda coisa, qual tipo de ligação? Ó, ela fez a pergunta aqui, qual é a altura da planta do cacau, né? E qual é o tipo de irrigação? A planta de cacau é uma planta de médio para grande porte, tá? Para a roça, a gente visa no máximo 3 metros de altura, conduzindo e manejando com poda, tá? Então, assim, aí o consórcio... Isso. Tem. Agora é o seguinte, o consórcio, ele é uma carona, né? Então eu imagino assim, eu tenho bastante clientes, né, espalhados aí pelo Brasil,
E aí os caras falam assim, Fernando, eu quero fazer consórcio. Aí a pergunta que eu faço assim, a planta que você vai usar de consórcio, quanto tempo que ela vai ficar? Ah, X tempo. Não, ela vai ficar permanente? Vai ficar permanente. No caso do açaí é permanente. Então se ela é permanente, o que eu tenho que pensar? No espaçamento. Eu vou adensar para prejudicar o cacau ou eu vou fazer ele mais espaçado para que os dois convivam harmoniosamente, né? Vamos dizer assim. Não, Fernando, eu quero fazer 2 safras de açaí, arrancar e plantar o cacau, ou no final da safra. Então são estratégias que aí você precisa de sentar, né? Assim, precisa de um pouco mais de tempo para você montar. Mas para qualquer coisa que você for fazer, hoje existe pessoas assim habilitadas, técnicos, né? Habilitados para conduzir. Mas o principal é o tempo que você vai ficar do consórcio. Então, se for um curto período de tempo, que nem banana, por exemplo, a gente planta a banana, faz o primeiro cacho, aí na formação do segundo cacho a gente entra com a muda. Aí eu colho aquele cacho e arranco a banana. Aí eu dou condição total para a roça, né? É uma estratégia. A irrigação funciona no pivô, funciona no gotejo, funciona na aspersão. Aí qual é o melhor? O melhor, na minha concepção e experiência, sempre vai ser pivô. Não, mas eu estou falando de poucos hectares. Aí eu escolheria gotejo, por causa de operação. Aí o pivô você coloca ele com 6 metros, 5 metros e conduz a planta dentro desse ambiente. Mas em consórcio isso fica prejudicado. Precisando do açaí, aí você tem que ir para uma outra metodologia. Mas é aquilo que o Tomé falou, eu gostei muito, ele foi muito sábio em dizer aquilo lá. Consórcio tem que ser para pequeno produtor. Ah, mas eu sou um grande produtor, eu quero fazer consórcio. Vocês vão ter algum entrave operacional no consórcio, tá? Principalmente com cultura permanente, né? Com cultura perene. Então, assim, tem que entender o projeto, o tamanho, disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de recurso que o projeto vai me dar para mim aplicar aquilo lá. Hoje, por exemplo, a única coisa que eu não enxerguei ainda para o cacau foi a colheita mecanizada. O resto, todos os processos vai ser mecanizado. Todos. Com exceção da poda também, né? A poda é manual. É pelo menos a formação dela, né? Mas deu física, deu formação e solta as máquinas. Acho que tem mais uma pergunta para a gente poder encerrar. Claro. Eu te pergunto o seguinte, na maioria das vezes que a gente encontra muda para comprar, em quantos anos ele foi uso, e a muda enxertada a gente sabe que é um pouco mais cara. E qual é essa diferença de tempo de produção de uma para outra? O grande lance da muda enxertada é que você garante o que você colocou lá dentro, né? Então, por exemplo, eu vou plantar 1000 mudas. Eu vou plantar enxertado ou de semente? Se eu plantar enxertado, eu sei que eu vou ter 1000 mudas de CCN ou de PS 1319 lá e é aquilo, pronto, acabou. Agora, se eu plantar de semente, tem a variabilidade genética. Então, além da tua roça demorar mais para produzir, você não vai ter uniformidade no seu estande, entendeu? E aí a muda cara é aquela que não produz. Então, por exemplo, nos citros mesmo a gente vê muito isso daí. Ah, tem uma muda aqui de R$6. Aí o cara planta a muda, me liga daqui 4, 5 anos. Ah, Fernando, aquele pomar não está produzindo. Eu falei, cara, que muda que você... Ah, aquele tempo não deu pra gente fechar com vocês, a muda de vocês era cara, e tal. E aí o mesmo pomar do lado, né, ou do outro cara lá que plantou. Então eu falo assim, plante menos, mas plante algo bem fundamentado do que fazer por fazer. Eu prefiro plantar, em vez de plantar 1000, eu prefiro que você plante 100. Eu sou viverista, eu dependo da muda para vender. Eu não poderia estar falando isso talvez, mas como o campo é minha praia, vamos dizer assim, eu oriento você a fazer um pouco menos, só que dentro desses parâmetros técnicos para você ter sucesso. Porque se você aprender a trabalhar com 100 e ter sucesso, aí você vai para 1000 facinho. Não é difícil. Agora, frustrou com 10 plantas lá no fundo do quintal,
com certeza o cara não planta o restante.